Ótimo. Pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Elcio Kodama, sou diretor aqui comercial da Nórdica. É um grande prazer ter todos aqui. A gente vai começar esse webinar que a gente tem conversado bastante com algumas pessoas mais voltada a dados. E um dos pontos que a gente vai discutir hoje é justamente como extrair mais valor do seu data warehouse ou data lake que a empresa está investindo aí de vocês, e como que a gente pode fazer isso com o Alteryx, né? Antes de apresentarmos o nosso convidado, gostaria de passar alguns recadinhos para vocês, tá? O primeiro é que o webinar está sendo gravado e depois ele vai ficar disponível aí para ser assistido no nosso canal do YouTube. Depois, se vocês quiserem reassistir, passar para alguns colegas, ele vai estar disponível. Durante a apresentação, os microfones de vocês vão estar desligados. As interações vocês podem fazer e vocês podem fazer pelo chat. Tá? As perguntas que forem surgindo durante o webinar, vocês podem colocar por lá. Ao final, a gente vai reservar alguns minutos para a gente responder as questões, tá ok? Eu imagino que tenha pessoas aqui que conhecem o Alteryx, tem outras que não. Para quem não conhece, o Alteryx ele se destaca pela sua capacidade analítica e a sua facilidade e agilidade de resolver desafios, todos relacionados a dados, tá? Ela é super intuitiva e super poderosa, tá? A gente vê muito o Alteryx conseguindo elevar a capacidade de uma pessoa não técnica a trabalhar muito melhor com os dados, né? Ela consegue fazer muito mais com os dados. É, e hoje, a gente vai conversar hoje com o Hildebrando Souza. Ele é Senior Sales Engineer Manager aqui da América Latina. Tudo bem com você, Il? Tudo bem, Elcio? Bom dia. É um prazer estar com vocês aqui hoje, né, para falar não só de Alteryx, né, mas eu acho que o nosso tema é mais abrangente, falar aí Sim. sobre análise de dados, né, nosso contexto local aqui do Brasil, dos desafios que as empresas vêm enfrentando, né, buscando se amadurecer aí analiticamente. Hum, E como sempre, é um prazer estar com você em mais um evento. hum. Poxa, Obrigado por aceitar o convite. É sempre um prazer ter o Hildebrando aqui. E vocês que estão assistindo, o Hildebrando, ele é uma figurinha super importante aí no cenário de dados do Brasil e da Alteryx também. Então, vamos aproveitar o máximo aí, né? Legal. Nós temos conversado com diversas empresas e acho que muitas delas realmente relatam essa dificuldade em é, transformar realmente o investimento que eles estão fazendo, muitas vezes massivos aí, com jornadas para nuvem, construção de um pipeline mais moderno de dados, com data warehouses diversos, data lakes diversos, e como trazer isso como um valor efetivo para os negócios, né, e para a organização, né? Então, eu queria começar esse bate-papo perguntando para você se essa percepção que eu tenho tido muitas vezes no campo aí, se ela é correta, se é só uma visão mais míope minha, ou se ela e se está acontecendo também no Brasil, que como que você tem visto, né? Sim, com certeza. Não, corroboro 100% com a sua percepção aí, com os clientes que você vem conversando no Brasil. Nós, como Alteryx, vemos isso não só no Brasil, né, mas eu, em particular, na América Latina, Hum, e também, né, globalmente. De fato, existe uma dificuldade das empresas em amadurecer analiticamente, vencer essa barreira e de fato se tornar uma empresa data-driven, né? Se hum, fala muito em análise de dados, né? Tem um jargão clássico do momento que data is the new oil, né? Como se dados fosse o novo petróleo, e todos estamos buscando sacar valor desse novo petróleo que está aí, que são os dados, e cada uma enfrentando suas dificuldades que são bem comuns, não só, né, no contexto brasileiro, mas global. hum.
Você tem algum E material para que você possa, que você quer compartilhar? Fica à vontade, tá? claro, claro, para contextualizar e ajudar a audiência aí a entender um pouco melhor do que eu estou falando, é, eu gostaria de comentar de uma parceria que a Alteryx tem com o Instituto Internacional de Analytics, né, no qual eles colocam um modelo, né, um framework aí de maturidade analítica que vai do estágio 1 ao estágio 5. E basicamente ele percorre esse contínuo aí, sendo o estágio um estado inicial, ou seja, empresas que estão ali, né, iniciando sua análise de dados, são empresas que tomam decisões muito mais baseadas em que a gente chama de gut feeling mesmo, né, de o que ele acredita que seja a verdade, até aqueles chamados concorrentes analíticos, né, que tem um nirvana analítico e só para você ter uma ideia, nessa escala, tem empresas que são famosas por serem data-driven, né? Quando elas, como a Amazon, por exemplo, quando realizaram essa pesquisa, elas acabaram se autodiagnosticando como estágio 4. Então, Uhum. assim, é um contínuo complexo, difícil das empresas atingirem, e num contexto ainda maior, né, pelo ali captado pelo Instituto Internacional de Analytics, a média de todas as empresas ela está ali em 2,2. Então, a grande maioria das empresas elas estão em análise de dados localizados, onde apenas alguns departamentos ali da empresa utilizam de fato dados para tomada de decisão, mas a empresa, num contexto mais generalista, ainda não faz, Uhum. né? E aí a gente vê poucas pessoas ali com habilidade de fato e capacidade de utilizar dados, né? Você vê ali que a empresa no estágio 2, ela basicamente está ali com 1% da sua força de trabalho utilizando e capacitada em analytics, né? Diferente das outras em outros estágios que estão mais à frente, né? E o interessante também é ver que, assim, as empresas estão buscando, né, atingir uma maior maturidade. Ali a gente tem uma outra equipe, né, que trabalha com a Forbes, né, e o relatório da Forbes, ele basicamente nos conta que 99% das empresas entrevistadas pela Forbes, elas dizem que sim, estão investindo em projetos de Big Data, projetos de inteligência artificial, ou seja, elas não estão paradas, Uhum. né? São os famosos projetos ali que você citou inicialmente, né, de construção de data lakes, de criação de uma equipe de ciência de dados, né, de esforços de transformação digital, né? Mas, em contrapartida, esse mesmo relatório da Forbes nos conta que apenas 24% destas mesmas empresas relatam que, sim, elas tomam decisões baseadas em dados. Então, existe um gap ali muito grande entre o investimento em si e a realização desse investimento no que tange a, a análise de dados, né, e maturidade em análise de dados, Uhum. né? O que acabamos, né, o que a gente acaba vendo, né, nas empresas é basicamente um gap ali gigantesco entre equipes, né, especialistas em dados, que são poucos, né, poucas pessoas ali especialistas em dados, e a gente tem do outro lado desse muro, né, os chamados trabalhadores de conhecimento, que é a grande maioria da empresa, né? A grande parte da empresa está ali, são analistas, analistas financeiros, analistas de RH, analistas de marketing, são as pessoas que trabalham com dados, mas já do lado de negócio, né? Que precisam do apoio dessas equipes especializadas para realizar seus projetos de analytics, né? Para conseguir fazer uma previsão de vendas, o lançamento de uma nova campanha, tentar buscar algum modelo preditivo que vai dar uma previsão de retorno de uma determinada campanha, ou mesmo, né, qual é a melhor cesta de produtos a serem oferecidos aos clientes. Tudo isso são projetos que acabam indo para essa equipe de especialista em dados que não conhece do negócio, mas está ali, né, tentando ali trabalhar o máximo possível para atender esse exército de pessoas do outro lado.
Isso corrobora um pouco com aquilo que você encontra Não, com certeza. E com seus clientes? o que você está me falando aqui, ele tem muito a ver com esse gargalo que está sendo criado em trabalhar com os dados, até por uma questão de democratização de dados mesmo. As pessoas das pontas não conseguem trabalhar adequadamente para conseguir os seus resultados aí com os dados da melhor maneira. E o que a gente tem visto muito, inclusive, é um- um- uma série de soluções mais especialistas para os engenheiros de dados, para o cientista de dados, etc. E até muitas vezes o visualizador lá na ponta que todos conhecem aí fazendo os dashboards, mas no final, grande parte do pessoal ainda usando Excel, tentando se virar no que eles conhecem, né? Mas Uhum. fazendo muito pouco do que poderia ser feito também, né? Com certeza, com certeza. E aí vamos explorar um pouco mais disso que você falou, né? Hum, É, Entender um pouquinho dos porquês, né? hum, Assim, a gente já falou anteriormente, né? Geralmente essas equipes especialistas em dados são poucos, né? São poucos hum, ali, um percentual muito hum. pequeno de cientistas ou engenheiros de dados, né? Dentro da empresa como um todo, eles são especialistas nas ferramentas, né? De preparação, de análise, de previsão de dados, mas eles faltam o conhecimento de negócio, né? E basicamente o que a gente vê também que muitos desses profissionais relatam é que apesar deles serem treinados para fazerem análises preditivas, análises prescritivas, utilizar machine learning, eles passam a maior parte do tempo com preparação, fazendo o Hum, chamado data wrangling ali e só fazendo preparação de dados, né? E, e assim, e por outro lado, quando trazendo um pouco mais de informação, né, a Harvard Business Review, ela basicamente fez uma análise com seus clientes ali, buscando entender se esse modelo funciona. Esse modelo, geralmente, a gente vê dentro de um COI, né, o chamado Centro de Excelência em Dados, que executa todas essas análises. E o resultado que eles tiveram foi que 0% das empresas estão satisfeitas com esse modelo centralizador, onde hum. poucos especialistas em dados entregam, né, o resultado para o resto da corporação. Você vê ali na representação que ele está atendendo o projeto número 28, mas o cara ali com problema de negócio está com o número 97, ou Verdade. seja, é aquela realidade que a gente vê, né, do cara que precisa de um novo dashboard para ter um acompanhamento do seu negócio, submete isso para a equipe especialista em dados e o projeto vai demorar ali 3 meses, 6 meses até lá, né? Muito se perdeu de valor dentro das empresas. Só E uma palhinha, tem uma vez que eu conversei com uma pessoa que estava usando Alta, que ele falou que era mais fácil ele resolver um problema no Alta do que ele abrir um ticket para ser atendido, né? a gente escuta muito isso, a gente Hum, escuta muito isso. hum, E a comparação também, né? São hum, pessoas que pegam, né, utilizam da nossa plataforma para automatizar o seu processo e hum, eles fazem isso em semanas, em uma hum, semana, 2 semanas. E ele fala, pô, eu já submeti esse projeto para a equipe, né, de especialista em dados, para hum, tecnologia, já faz 3 meses e ninguém me deu um resultado. Eu, em hum, 2 semanas, consegui obter o resultado que eu queria, hum, né? Isso aí é muito comum, infelizmente. hum. Ou felizmente, né? A gente está aqui para tentar Infelizmente. ajudar a resolver essa questão. É, a gente vê também, ainda nesse relatório da Harvard Business Review, algumas abordagens para tentar resolver essa questão, né? E não é muito incomum, ou seja, a gente vê bastante algumas empresas que fazem projetos de upskilling para a área de negócio, tentando tornar o cara um cientista de dados, ensinando Python, ensinando R, ensinando o ciclo, né? O CRISP-DM, o ciclo de vida de um projeto de ciência de dados, e, na verdade, isso também não tem se mostrado uma solução ali, uma abordagem de sucesso, né? Hum, Principalmente porque o cara lá, né, o contador que estudou contabilidade, ele está ali para desempenhar o trabalho dele, afinal de contas, ele escolheu essa profissão
por uma afinidade, ele não quer ir para a tela preta e começar a programar em Python, né? Hum, Então, a gente também vê uma certa dificuldade na implementação disso, hum, né? E aí eu coloco até uma provocação ali para o público, né? É, por que que isso acontece? Como estamos, por que estamos assim, né? E basicamente o que a gente vê, né, é que se a gente pensa ali no montante de investimento para tecnologia, né, hum, o orçamento de tecnologia. Quando a gente conversa com as empresas, grande parte, se não 100% do seu orçamento de tecnologia está voltado para projetos para a equipe especialista em dados, né? Então, você tem ali os grandes projetos de Data Lake, grandes projetos de catalogação de dados ou grandes projetos em ferramentas para deixar mais ágil o cientista de dados, né? E enquanto que praticamente zero, se não uma coisa muito superficial, vai para o time ali de negócio, né, para os trabalhadores de conhecimento, como bem você falou, que a gente vê na realidade, né, a gente olha ali é, né, o espectro de tecnologias e análise de dados que tem, o Alteryx, claro, sendo uma delas. Quando a gente vai na área de negócio, o que a gente vê é que está todo mundo usando Excel, que é uma hum, solução boa, mas é uma solução de planilha de mais de 30 anos que não serve para fazer analytics, né? hum. Ela é uma coisa ad hoc, ela não é para você fundamentar, e é o que a gente vê, né? As grandes decisões das empresas são baseadas numa planilha Excel, né? E na prática, onde você consegue grandes resultados, justamente é na área de negócio, onde tem o core da empresa, né? Então, não é em tecnologia pura, vamos dizer assim. O que é importante Uhum, também fazer aquele investimento, mas do outro lado também tem que ter uma atenção, né? E, uhum. e nesse, você tem visto também resultado em empresas que têm feito esse tipo de movimento, têm conseguido resultado fazendo esse investimento mais balanceado, vamos dizer assim? Com certeza, com certeza. E essa é a nossa proposta, né? A Hum, nossa proposta é que tem um melhor balanço. Quando a gente pergunta aos clientes, geralmente é 90% vai para tecnologia, do orçamento de tecnologia vai para tecnologia, 10% vai para negócio, justamente para pagar as soluções que a gente conhece, pacote Office e tudo mais. O que a gente hum, propõe é que seja, não seja nem meio a meio, que seja 70-30, né, 80-20, isso já dá poder aos trabalhadores de conhecimento a receber soluções que possam torná-los mais ágeis e executar tarefas que antes eram exclusivas dessa equipe centralizadora, né? hum, O Alteryx, a própria Gartner, ela coloca o conceito que ela chama de cientista de dados cidadão, que nada mais é do que um analista de negócio que, de posse das ferramentas apropriadas, como o Alteryx, ele consegue desempenhar papéis como se fosse um especialista em dados, né? E hum, endereçar coisas mais mundanas, assim, endereçar trabalhos, né? Aquele famoso Excel que tem um monte de VBA, que faz o balancete da empresa, ele consegue, com o Alteryx, automatizar esse processo, trazer resiliência, checagem de qualidade, e eventualmente até fazer um redesenho de processo, né, de uma forma muito tranquila e ele mesmo executando essa atividade sem precisar de ninguém, né? hum, Como uma independência ali para isso. E a gente vê clientes, né, que conseguiram realizar isso, né? Eu tenho aqui exemplo de um fabricante global de automóveis, né, americano. Basicamente, ele começou essa jornada conosco em 2016, com um percentual pequeno, uma pequena parcela de usuários, ali, 25 pessoas utilizando a nossa plataforma, até o momento que ele tem, né, se a gente, ali o gráfico ele para em 2021, mas a gente, 2023, a gente já vê eles com mais de 10 mil usuários, atingindo ali quase 13 mil usuários na nossa plataforma, realizando a automação dos seus processos em dados, realizando analytics, realizando
processos preditivos, né? Aí a área de negócio, claro que eles não têm mais de 10 mil cientistas de dados, mas sim analistas de negócio que utilizam a nossa plataforma, assim como os cientistas de dados, nada contra eles, eles também podem utilizar, mas a Uhum, ideia é que o Alteryx seja criado para a área de negócio, atingindo uhum, aí uma melhoria de mais de 200 milhões de margem, né? Mais de 20% dos empregados utilizando a nossa plataforma, o que é excelente, né? Tem um outro exemplo, que é a West Rock, que apenas com 2 meses fazendo um sprint com a nossa plataforma, com cerca de 30 pessoas, eles conseguiram um retorno de 2,2 milhões por ano em criação de valor e 640 horas por ano em ganhos de produtividade. Ou seja, isso só com 2 meses e 30 pessoas. Imagina isso uhum. em escala. De uma maneira geral, aí, as empresas como essa fabricante americana, ela já tem uma jornada mais longa, já tem conseguido maiores resultados, e algumas começando, Uhum. já conseguindo alguns resultados super rápidos. É, como que você entende que é uma jornada típica para conseguir uma certa maturidade dentro desse processo? Porque não é um processo simples, né? Uhum. Sim, claro, claro que não. E a gente vê duas jornadas que acontecem em paralelo, são dependentes uma da outra. Hum, Pensando ali na jornada do usuário, do analista, da pessoa que está utilizando, que está agora em contato com a nossa plataforma. Como é que ela funciona, né? Geralmente, quando a pessoa começa a utilizar o Alteryx, o primeiro desafio dela é organizar a bagunça com dados hum, e fazer a junção ou o ajuste daquela informação em algo que seja mais inteligível de forma fácil. Né? Eu citei aqui o balancete financeiro, isso daí é muito comum, é uma consolidação de diversas bases, confrontamento de bases, você faz ali, né, o pareamento da informação, valida e entrega final, e as empresas realizam isso mensalmente, quinzenalmente, semanalmente, né? E a grande parte disso é feita em Excel e é o moedor de dados, vamos dizer assim. hum, É simplesmente, né, uma consolidação financeira. Uma vez que você consegue, né, você como indivíduo, diante da nossa solução, você consegue automatizar, que já é o passo dois, aí você já organizou a informação. Agora você automatiza aquele processo que antes você fazia manualmente. Uma vez automatizado, claro, você tem um maior retorno, né, de valor do uso da nossa plataforma, porque agora ele não, né, você já saiu daquela questão de eventualmente ter um erro humano ao longo do processo e tudo mais. Agora ele já corre sozinho, tem a sua intervenção, com hum, gates de qualidade ao longo do processo. E aí o que acontece? Aquele processo que antes era feito em uma semana, né, em 3 dias, que é o que a gente vê, voltando ao exemplo, né, de consolidação financeira, ele é executado em minutos, hum, ou em uma hora, por exemplo. hum, E aí o que que resta? O restante do tempo você pode utilizar justamente para fazer análise. E aí você consegue realizar analytics em cima do resultado do seu processo. Ou seja, por que que a receita subiu, por que que a despesa aumentou, né? Por que que você começa a buscar entender o que está acontecendo e fazer análise em cima daquilo. E o resultado final é uma revisão do processo. Você fala, opa, isso aqui caiu, então eu preciso colocar algum controle prévio para não deixar que essa receita suba. Ou você começa a colocar controles naquele seu processo e fazer um redesenho de processo. hum, Muitas vezes até transcendendo o seu departamento, hum, integrando outros departamentos. Então, a ideia aqui é fazer com que a pessoa, e ela progressa nesse contínuo de uma forma muito rápida. Né? A hum, primeira coisa que acontece é rapidamente já automatiza o seu processo,
já vê o ganho de tempo e termina conseguindo revisitar e melhorar e torná-lo ainda mais eficiente ao final, né? E, e bom, voltando àquele ponto inicial, né, que a gente falou. Então, mas já pensando no modelo corporativo dessa jornada, a gente falou que o centro de excelência com, né, uma equipe centralizadora não é uma solução, né? Que a Harvard Business Review revelou lá que 0% acreditam nesse modelo. Isso a gente está vendo o modelo da esquerda, né? Que a gente vê muito comum, equipes centralizadoras que são as construtoras de solução, são elas que governam os dados, são elas que fazem toda a parte de análise e tudo mais. Até aí, tudo bem. A nossa proposta é um ajuste desse centro de excelência para que ele execute mais o que a gente vê do lado da direita, o verde, né? Que ele Hum, seja mais um centro de enablement em analytics, para que ele lidere ali essa transformação cultural, porque o que a gente precisa é de uma transformação cultural dentro da empresa, hum, né? E para que isso aconteça, tecnologia é só um dos pilares. Pessoas é outro e processos é o terceiro que fecha essa transformação digital. E para isso acontecer, esse centro de excelência ele tem que, vamos dizer assim, subir um degrau e além de realizar e executar, ele tem que capacitar a outros que também o façam, que também executem analytics, automação dos seus processos, para que possam amadurecer, né, analiticamente. E aí, né, quais são as estratégias que nós vemos para essa gestão de mudanças e para essa transformação cultural dentro da empresa? Né? Geralmente a gente vê isso segmentado em três frentes ou três pilares. Né? A primeira estratégia, que é fundamental, é você tornar, né, os colaboradores da empresa, aqueles trabalhadores do conhecimento, conscientes e entusiasmados com essa jornada. A ideia é convidar o cara e deixar ele bem entusiasmado a embarcar nessa jornada de automatização dos seus processos, de ver que aquilo que ele faz todo dia ele consegue fazer de uma forma melhor, mais ágil e que aquilo vai ter retorno para ele, né? hum, Depois você precisa capacitar e treinar esse grupo de pessoas, né? Dar a ele as ferramentas que permitam que ele execute melhor, mas também, claro, dar a ele o conhecimento necessário para que ele desempenhe com aquela solução. E, finalmente, suportar e sustentar essa comunidade que vai se formando ao longo dessa jornada, né? hum. Você vê isso acontecendo em alguns clientes ali que vocês atuam? É, como você falou, a gente vê várias iniciativas, algumas Uhum, com mais sucesso, outras com menos sucesso, mas com certeza essas três estratégias aqui em conjunto fazem toda a diferença, né? uhum, com certeza. E aí, o próximo passo seria pensar em quais são as táticas que nós vemos sendo implementadas para poder suportar essa estratégia. Hum, E nós, como Alteryx, ajudamos os clientes em diversas delas, né? Consigo hum, citar um outro exemplo aqui mais no contexto brasileiro, né? Recentemente a gente ajudou uma grande empresa de telecomunicações a realizar o primeiro hackathon da história da empresa, né? Isso utilizando o Alteryx como viabilizador da execução desse hackathon, ou seja, é um hackathon sem código, né? hum. Basicamente, com a nossa plataforma, as pessoas puderam ali criar e automatizar os seus processos analíticos sem utilizar nenhum tipo de código, basicamente ali num processo lógico, né, juntando caixinhas ali e automatizando os seus processos. Né? A gente ajuda também com sessões educacionais, né, palestras sobre inteligência artificial, machine learning, num contexto mais amplo, na teoria, e como isso é feito na prática. Porque Hum. isso que eu acho também que é um diferencial muito grande quando a gente conversa com os nossos clientes, né? A gente ajuda a materializar um conceito muitas vezes etéreo, né? Tá todo mundo falando agora de chat GPT, por exemplo.
E muitas das pessoas que nos ouvem devem estar com a seguinte missão, né? Utilize inteligência artificial generativa a todo custo. Quero até o final do ano um projeto com inteligência artificial generativa. Hum, Cara, se você utiliza a nossa plataforma, a inteligência artificial generativa já está embutida na nossa hum, plataforma. O hum, simples fato de você utilizar um dos nossos componentes, né, que é ele, ele basicamente ele gera um storytelling com dados. Você submete a informação e é gerado um storytelling rico com dados, né, com hum, gráficos, texto sobre o que aconteceu e dando os insights de por que que, por que que subiu uma receita, por que que caiu é, alguma despesa, explicando para você por que utilizando inteligência artificial. Então, não precisa você contratar ali um exército de cientistas de dados e começar esse processo mais lento e doloroso. Você pode simplesmente, através de uma plataforma de tecnologia como a Alteryx, já implementar isso, né? hum, Outra coisa que a gente faz de muito sucesso para os nossos clientes são engajamentos de value engineering, né? Engenharia de valor. É hum. porque projetos de analytics, muitas das vezes, são difíceis de você mensurar qual é o retorno daquele investimento. E nós ajudamos bastante nisso, né? Hum. Buscando algumas métricas ali e provocações do tipo, quanto que custa um erro humano, né? A gente tem alguns departamentos que o simples fato de ter um erro ali numa planilha Excel pode custar até milhões de reais, Sim, né? sim. Até para quem nunca viu, depois você dá um Google aí, os três maiores erros em Excel, vocês vão ver alguns casos bilionários de perda por conta de erros bobos em dados que poderiam ser evitados com uma solução é, mais adequada, como a gente está conversando aqui, né? Inclusive, esses programas que eu tenho colocado, a gente tem feito vários aí com alguns clientes nossos. Esse da Telecom é um cliente nosso também. É, e a gente tem visto uma aceleração na, na adoção e na democratização e na cultura da empresa de uma maneira muito interessante. Então, assim, a solução sendo mais intuitiva num programa adequado que a gente consegue fornecer junto com a Alteryx, como esses programas de hackathon, de value engineering, de programas de democratização que a gente tem, que a gente pode explicar individualmente depois para vocês, que a gente tem conseguido grandes resultados. E os resultados, muitas vezes, eles são de dezenas de milhões de reais, é, indicado pelo próprio departamento, pelas próprias pessoas, pelos próprios gestores das áreas, depois de fazer um experimento com a gente assim, né? Então, é muito interessante aí. Desculpe, eu te cortei aí, né? Não, não, foi ótimo. Excelente colocação e a gente conta com vocês para ajudar na execução dessas táticas, né? Hum. Trabalhamos aí em conjunto já há alguns anos e é fundamental, né, o know-how de vocês em né, conhecendo mais intensamente o cliente, quais são os caminhos para a execução dessas táticas também. E só concluindo a ideia, né, de como é tipicamente um plano quando a gente engaja com clientes, né, para ajudá-los aí nesse projeto de transformação digital, de amadurecimento analítico. Tipicamente o que nós fazemos claro, começa tudo com um bom planejamento, né? A gente entende ali com o cliente como é que vai ser a abordagem mais adequada para eles. A gente tem ali um portfólio de serviços que a gente pode oferecer, então entendemos antes o que vai casar melhor com a cultura já pré-existente da empresa, né? O que a gente pode fazer ali de diferente, inovador, né? Também buscando a confirmação do patrocínio executivo, como eu falei, quando você pensa nessa jornada, pessoas e processos é muito importante. Então, a gente precisa, de fato, de um patrocínio executivo para fazer a roda girar, para fazer aquele projeto seguir em frente, né? E, claro, contatos chaves ali
para manter o tracking desse projeto. A gente estabelece também como vai ser essa gestão de mudanças, né? O que a gente quais são os itens chaves que a gente vai colocar ali para promover essa gestão de mudanças, pensando naqueles 3 pilares, né? De gerar ali empolgação para as pessoas, capacitá-las e finalmente fomentar ali a crescente dessa comunidade. Depois fala-se sobre, caso não tenha o setup de uma área que vai ser a área, vamos dizer assim, que vai capitanear esse projeto de analytics ali, como se fosse um grupo de Jedis ali em dados, que vai ser responsável por fazer sustentação até depois, né? É como uma abordagem ali de treinar os treinadores, né? Train the trainer, para que eles continuem esse crescente e dê né, de fato, ele seja aquela fagulha que vai começar né, um incêndio ali dentro da empresa, no que tange a conhecimento e amadurecimento em análise de dados. Finalmente, a gente tem o lançamento do programa, né, faz ali o monitoramento do uso, engaja com os usuários, fazemos sessões que a gente chama de avaliação guiada, que é muito interessante. A ideia não é que nós, Alteryx, vamos criar ou automatizar o seu processo analítico, mas nós vamos orientar você, cliente, a que você realize essa automação, né? E ali a gente acompanha durante esse processo. E, finalmente, a revisão dos resultados, né? Para entender qual foi o tamanho do êxito do programa, porque a gente vê que todos são exitosos, né? E o que varia é o quão exitoso ele vai ser, dependendo do esforço que é posto ali, né? Pelo cliente, do engajamento executivo, principalmente, e utilizar esse piloto como modelo para, de fato, crescer ali dentro da empresa e poder, de fato, fazer com que ela suba um degrauzinho ali. Se você se considera no nível 2 de maturidade analítica, que alcance o 3, que depois alcance o 4 e siga nesse processo, né, acelerando a sua jornada ali em análise de dados e realizando a sua transformação digital. Legal. E o Hildebrando, você tinha comentado de um grande banco brasileiro que fez essa jornada nessa democratização de dados, incluiu o Alteryx, e eu lembro que você queria até compartilhar um vídeo aí, que eu, inclusive, pessoal, para quem está assistindo, eu acho que é um dos pontos altos aí da nossa conversa, porque daí é uma pessoa do cliente de um grande banco brasileiro dando um depoimento de como foi o trabalho deles de democratização com o uso do Alteryx, né? Claro, nada melhor do que o próprio cliente falando, né, em como foi a experiência dele e a sua jornada. Vamos lá, vamos ouvir o nosso cliente. Meu nome é James e eu trabalho no grande banco da América Latina. Sou responsável por uma área de automação, onde a gente tem o desafio de fazer tecnologia fora da área de tecnologia. A gente levava muito tempo antes no processo de preparação dos dados. Por ser uma área de operação, a gente tinha muita carga operacional de tratamento da informação e não sobrava tempo para a gente fazer análise. Usar o Alteryx nos faz sentir super poderosos, né? Porque a gente consegue processar grandes volumes de dados e a gente consegue fazer análises muito mais avançadas do que a gente fazia. Tarefas que levavam horas, semanas e às vezes a gente não conseguia fazer. Praticamente todos os processos de operações já utilizam o Alteryx para alguma coisa, seja um processo de pagamento, seja um processo de conciliação, seja um processo, às vezes, de constituição de garantias. Nos mais diversos processos, a gente já está utilizando o Alteryx. O uso dos hackathons foi uma coisa completamente nova. Colocar todo mundo numa sala, diferentes perfis, e conseguir fazer com que essas pessoas sentem, transformem um problema que antes não tinha solução e sair com uma solução completamente implantada, isso foi uma coisa que o Alteryx nos permitiu fazer com muita excelência. O maior benefício que a gente teve no uso do Alteryx nos hackathons foi exatamente a facilidade de fazer com que o usuário aprenda e implemente em uma semana.
Então é extremamente didático, extremamente usual, e quando ele sai dali ele quer ter um Alteryx para usar na máquina dele. Eu gostaria de conseguir medir todo o benefício que o Alteryx já proporcionou para o banco, porque além de milhares de horas de eficiência e da mitigação de risco, uma das coisas que a gente mais percebe como ganho é a mudança de mindset. Então, quando a gente percebe que alguém tem contato com o Alteryx, a pessoa sai dali transformada. Ela começa a pensar na maneira diferente de trabalhar a informação e de tratar os dados, né? No esforço que antes era perdido de uma carga de trabalho operacional, que agora pode ser dedicada para um processo analítico. Muito bom, muito bom. Legal. Muito legal esse depoimento, né, Ion? Sim, com certeza. E tem várias coisas que eu gosto muito do depoimento do James, né? Hum, E ele toca em várias coisas ali que hum, muito comum a gente falar com os clientes e eles falarem assim, poxa, mas é, você vai automatizar o meu processo e aí eu não vou ter mais utilidade dentro da empresa e meu trabalho está em risco, vamos dizer assim, né? Porque e ele fala um pouco disso, ele fala que a pessoa fica transformada, e é o que acontece geralmente quando a gente vê alguém que automatiza o seu processo, né? Ele, não que você vai ser dispensável, muito pelo contrário, você fica muito mais valioso hum, para a hum, empresa, porque agora você consegue ter tempo e vira uma chave ali para você. Opa, agora aquelas perguntas que sempre me faziam, eu nunca tinha tempo de investigar para poder responder com propriedade, agora eu tenho. E hum, agora eu tenho uma ferramenta que me possibilita não só ter esse tempo para fazê-lo, mas hum, fazer dentro da plataforma e ir além, utilizando inteligência artificial, machine learning, para conseguir ter os insights necessários e responder essa pergunta, né? legal, E muito bom. para a empresa, né, a gente vê ali diretores de departamentos falando, rodando esses programas conosco, né, e falando assim, cara, eu tive uma economia de 7.400 horas. Hum, Pô, isso para ele representava uns 40 headcounts. hum, Quantas pessoas ele demitiu no final do programa? Zero. Agora, essas 40 pessoas estão fazendo trabalhos mais qualificados, tirando aquela coisa mundana, né, de fazer um trabalho massivo, de ficar moendo dado hum, em Excel, para hum, poder, de fato, fazer um reporting com mais propriedade, com, com comentários, né, hum, explicativos, né, e dando sugestões de rumo de negócio, sendo, hum, de hum. fato, é, uma equipe que apoia a tomada de decisão voltada a dados. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, a gente está chegando próximo ao fim aqui. Eu vou fazer um resumo do que a gente conversou e depois já vou abrir para perguntas, né? Se quiser ir já colocando as perguntas aqui no chat, a gente responde. É, Queria agradecer o Will aí por esse depoimento, por esse conhecimento que ele trouxe aí para a gente, em nome da Nórdica. Muito obrigado aí, viu? Nada, obrigado a você pelo convite, Elcio. Sempre que precisar, é um prazer aí estar com vocês, falando sobre Alteryx, falando sobre a democratização da análise de dados, né? E a maturidade analítica, para mim, é sempre um prazer. Legal. Então, resumindo aqui rápido aí, pessoal, é, as empresas eles têm feito um grande investimento, é o que eu tenho visto no mercado, né? Na construção de um DW, do L, jogando muitas, em geral, pensando sempre numa modernização indo para a nuvem, é, e também muitas vezes fazendo grandes investimentos também próximo lá da ponta, lá com ClickSense, Tableau, Power BI, acho que os três mais conhecidos, mas outros também, né? Mas o desafio continua pelos usuários de negócio não conseguindo fazer tudo que eles gostariam, né? E muitas vezes, como a gente falou, tentando entender um pouquinho mais para fazer um select, as empresas tentando dar treinamento de Python, mas não é isso que resolve, né? Pelo menos tem vários aspectos, mas um dos aspectos que a gente consegue enxergar é que o Alteryx ele é realmente um catalisador. Ele acelera,
esse trabalho de transformação digital, no sentido de que ele é muito intuitivo e muito poderoso, né? Então, dessa forma, você consegue quebrar barreiras que antes você não conseguia. Então, é isso que a gente consegue enxergar numa solução sem código, low code, no code, e conseguindo realmente tirar grande valor dos dados, tá? Queria agradecer a todos pela presença e principalmente pelo Ideobrando aqui por compartilhar conosco todas essas informações. E vou começar a abrir para perguntas aqui, se vocês quiserem colocar aí, tá? Tem uma pergunta mais operacional aí, vamos dizer assim, se esse material a gente pode compartilhar com eles no pós-webinar. Uhum. Sim, não vejo problemas. Podemos sim. Ok. Tem uma outra pergunta aqui, perguntando se existe um trial para testar, tá? Eu acho que eu posso responder aqui, tá, Eu? Sim, existe um trial para você testar. Se você quiser entrar no nosso site, pega o meu e-mail aqui, pega o nordica.net.br, entra lá, ele vai ter um link para você baixar um trial. Se você quiser também levantar a mão e me procurar para a gente fazer um trial guiado, ele pode ser mais proveitoso ainda, porque daí a gente ajuda vocês a trilharem e trazer documentação de ROI e assim por diante, tá? Então, fiquem à vontade para entrar em contato também, tá? Outra pergunta aqui é, é uma pergunta um pouquinho mais direcionada. Tem conexão com Snowflake? Uhum. Sim, temos sim. Inclusive, o Alteryx, ele se integra muito bem com o Snowflake. A Snowflake é uma parceira de tecnologia bem estratégica com o Alteryx, porque ele alavanca o uso do Snowflake, né? Uma vez você utilizando a nossa plataforma com o Snowflake, você tem duas opções. E uma delas, que inclusive é uma que a gente recomenda mais, é o famoso pushdown, né? Você cria o seu fluxo no Alteryx, sem código, e quando você executa, ele joga o código para ser executado dentro do Snowflake. E aí você alavanca o seu investimento no Snowflake, porque afinal de contas você adquiriu essa plataforma não só para armazenamento de dados, mas pelo poder que ela tem em processar um grande volume de dados. E aí o processamento ele é realizado dentro do Snowflake, como também poderia ser realizado pelo Alteryx. Hum. Você tem essas duas opções e consegue fazer tudo ao mesmo tempo, se você assim quiser. Legal, o Alteryx ele conecta a tudo que vocês imaginam aí de base de dados, de flat files, Excel e assim por diante, e até sistemas mais especialistas aí como SAS e assim por diante. Ele devolve também para os visualizadores, tá, pessoal? Então, para Qlik, Tableau, Power BI, então ele faz um trabalho bom nessa parte de conexão. Bom, calma aí, acho que teve mais duas perguntas aqui. Como as empresas costumam lidar com questões de governança de dados, pois são várias áreas trabalhando nos dados expostos de gerar informações divergentes. Sim, com certeza. A ideia da nossa plataforma é que ela oferece ao time de governança de dados a visibilidade sobre quem está utilizando o que e o que está fazendo com o dado, né? É aquela eliminação do famoso shadow IT, né? Pensa só, se você tem vários usuários utilizando o Excel, controle zero, cada um está apresentando sua informação, você não tem nada que consiga fazer. Uma vez que isso está sendo feito dentro da nossa plataforma, o administrador consegue ver quais são os dados que estão sendo conectados, qual é o processo que está sendo transformado, quais são as transformações realizadas e a sua saída, né? E a ideia é que a nossa solução seja uma solução self-service, ou seja, no final do dia,
A equipe responsável pelo resultado financeiro é a equipe de finanças. A equipe responsável pelo resultado de vendas é a equipe de vendas. Então, a ideia é que o próprio criador, ou quem está automatizando aquele processo, fazendo aquela entrega com dados, que seja o responsável final por aquela entrega, e não uma equipe de tecnologia, né? Uma equipe de analytics que tem que ficar respondendo, né? Por que tem divergência do relatório de vendas com o relatório corporativo que foi feito pela área de analytics? Ora, o resultado financeiro tem que vir da área de finanças, é ele que manda no número, né? E de posse do Alteryx dentro da nossa plataforma gerando isso, ele tem todo a sustentação necessária para entender, né, de onde ele leu, qual foi a transformação e para onde ele foi, e sustentar esse processo de forma automatizada. Muito bom. Até eu vejo governança e self-service, muitas vezes eles são vistos como opostos, né? E na verdade não são, né? Na verdade a governança ela possibilita o self-service, né? Melhor, né? Acho que é importante a gente entender isso. Acho que a gente não consegue dar uma palestra sobre isso agora, tá? Mas a grande verdade é que a governança ele habilita melhor o self-service. Acho que essa que é a questão. Tem uma outra pergunta aqui sobre o Alteryx já tem conexão com a Analysis Service? Se não, tem previsão para a construção de alguma API para isso? O Analysis Services, ele acaba sendo uma plataforma em cubo, né? O cubo multidimensional que foi né, assim, de anos anteriores, vamos dizer assim. Nós, infelizmente, não tem... a ideia aqui é que não se conecte ao cubo do Analysis Services, mas sim se conecte às bases que formaram o cubo, e aí você pode desenhar a lógica ali dentro do Alteryx, mas a única base em cubo que não é exatamente um cubo que nós nos conectamos é o SAP BW, né? Mas o Analysis Services, infelizmente, não. Bom, do que a gente tem de pergunta para hoje é isso. Se vocês depois quiserem lembrar de alguma coisa e quiser entrar em contato comigo ou com o Hildebrando, nossos contatos estão aqui na tela, tá? Então fique à vontade. Novamente, chegamos aqui ao final quase cronometrado. Queria agradecer novamente a todos aí presentes. Obrigado aí pela presença. Espero que o conteúdo tenha sido rico para vocês. E obrigado, Hildebrando. Não sei se você quiser colocar uma palavra final, fica à vontade. Não, eu gostaria simplesmente de agradecer e provocar vocês, né, que entrem no nosso site, o link está ali, né, alteryx.com, realizem o download, vocês conseguem baixar a nossa solução tanto on-premise, para vocês instalarem na sua própria máquina, ou a nossa solução em nuvem, né, e façam um trial, veja como o Alteryx pode permitir que os seus times ou vocês mesmos desempenhem papéis que vocês, ou desempenhem atividades que vocês nem saberiam que seria possível, simplesmente porque você não tinha a plataforma correta em suas mãos. Legal. Obrigado e bom feriado a todos. Obrigado aí, pessoal. Bom feriado a todos também. Até mais. Tchau, tchau.